Há mais de 30 anos, a Fórmula 1 contava com a mais incrível tecnologia que o esporte já viu. Os carros tinham suspensões automáticas autoajustáveis que se moviam para cima e para baixo para aumentar a aderência e a performance. Era extremamente eficiente, até que a tecnologia foi considerada muito perigosa e banida. Mas como essa suspensão inteligente melhora o desempenho? Como um sistema tão complexo assim funcionava com uma tecnologia mais antiga? E por que os carros da Fórmula 1 atual não usam suspensões como essas? Olha essa imagem on-board da Williams FW14B em Spa. Veja como o carro é incrivelmente estável, praticamente sem nenhuma torção nas curvas. Agora compare com a McLaren de Ayrton Senna naquele ano e note como o carro balança e torce devido à suspensão convencional com mola e amortecedor. And the dominance, the superiority of the Williams here in Kyalami is quite incredible. Because even though Senna is in, as James has said, last year's car, so for that matter are Nigel Mansell and Riccardo Patrese, with the notable exception of the fact that they have the new active suspension, which has no conventional metal springs. Instead it has high-pressure hydraulics, and it really works here at Kyalami. A Williams parece tão estável devido a um sistema inovador que permitia ajustar automaticamente a rigidez do carro e a altura do solo a cada curva do circuito. O sistema foi criado pelo famoso projetista Frank Durney e chamado de suspensão ativa. Combinado com o controle de tração e o câmbio semiautomático, ele fez da Williams 92 um carro imbatível e, de fato, ele segue como o mais dominante da história da Fórmula 1. It was just a terrific car as a racer to drive because you had to hang on to it physically. It was very hard to drive, but very, very rewarding. Contudo, a Williams não foi a primeira a experimentar a suspensão ativa. A Lotus a adotou antes com o Type 92 em 83, mas foram necessários 10 anos para que o sistema chegasse ao ponto de dominar campeonatos. O interessante é que a Lotus o desenvolveu por necessidade. Eles tinham problemas com algo chamado porpoising. Eram os dias dos carros com efeito solo, em que o assoalho era usado para grudar o carro no chão, acelerando o ar e criando pressões muito baixas sob o assoalho. Isso diminuía bastante os tempos de volta, já que os carros atingiam velocidades nas curvas impossíveis até então. Só que no asfalto irregular, a Lotus tinha problemas sérios com seus carros de efeito solo. Os carros enfrentavam o porpoising, um estranho efeito de ressonância que acontecia quando o carro encontrava uma ondulação. Isso mudava o funcionamento do efeito solo, jogando o downforce para trás e criando um efeito violento de quicada, o que era péssimo para o piloto e deixava o carro totalmente incontrolável. A única forma de interrompê-lo era pisando nos freios e assim arruinando o tempo de volta. A Lotus tentou endurecer a suspensão para acabar com essas quicadas, o que provocou o mesmo efeito, só que agora o carro saltava por causa dos pneus em vez da suspensão. Peter Wright, chefe de aerodinâmica da Lotus, apareceu com uma solução inovadora. Ele propôs usar uma chamada mola sintética no lugar do tradicional sistema de mola e amortecedor. Ela consistia de um dispositivo hidráulico com válvulas controladas eletronicamente, que funcionavam muito rápido. O sistema diminuiu o porpoising, mas também trouxe mudanças maiores. O carro agora permanecia na altura ideal para o efeito solo e as asas dianteira e traseira. A altura livre do solo é a distância entre o assoalho do carro e o asfalto, e determina quanta força aerodinâmica é produzida. O problema com a suspensão tradicional, que usa molas, é que a altura muda constantemente e com isso a aderência e o equilíbrio do carro. O controle maior sobre a altura livre do solo permitiu a criação de componentes aerodinâmicos mais extremos. Os benefícios se deviam não apenas à aderência aerodinâmica, mas também à aderência mecânica. O sistema podia endurecer e amolecer dinamicamente as molas ativas em cada roda do carro, permitindo controlar a pressão descendente sobre cada pneu e aumentando a aderência do conjunto. Ele era capaz de medir a pressão descendente sobre o pneu e endurecer ou amolecer a suspensão para garantir a aderência ideal. O sistema de suspensão ativa também permitia a mudança dinâmica do ângulo de ataque do carro, ajustando seu equilíbrio. O FW11B levantava a traseira nas curvas fechadas para ter maior aderência nas rodas traseiras e ajudar o piloto a girar o carro. Nas curvas mais velozes, a traseira abaixava para aumentar sua estabilidade. É verdade que o sistema tinha desvantagens. Ele aumentava de 10 a 12 quilos no peso do carro e podia torná-lo imprevisível se não programado corretamente. Lembremos que era o começo dos anos 90. O sistema ainda roubava 5% da potência do motor Renault, já que era inferior aos demais, pois a bomba hidráulica era ligada diretamente no virabrequim.
O motor Renault era menos potente, mas ainda assim considerado o melhor do grid, já que era mais leve que o Honda V10, o mais potente. Inicialmente, Mansell não gostou do sistema e se recusou a correr com ele até que seu companheiro Nelson Piquet venceu em Monza. Ele fez a equipe construir um carro inteiramente novo antes da prova seguinte em Estoril. Enquanto a Lotus se concentrou em melhorar a qualidade da pilotagem com sua suspensão ativa, a Williams seguiu um caminho bem diferente. Frank Durney, projetista da suspensão ativa da Williams, buscou as vantagens aerodinâmicas que viriam ao controlar a altura livre do solo. Ficou famosa a frase de Durney: "Não dou a mínima para a qualidade da pilotagem, tudo o que quis foi deixar o carro mais rápido." Inicialmente, o sistema da Williams não antecipava as curvas ou as forças, apenas controlava a reação a elas. Por isso foi chamado de suspensão reativa. Ela usava atuadores hidráulicos para controlar o carro, tentando mantê-lo o mais estável possível ao longo da volta e dispensando barras de torção. A Williams se uniu à empresa Automotive Products, que trabalhou num sistema semelhante para o Ford Granada, lançado 5 anos depois, com um dispositivo muito parecido ao usado no carro de Fórmula 1. 5 anos depois, em 92, a suspensão ativa da Williams renasceu. Eles superaram os desafios técnicos de integrar os computadores ao carro, o que não era trivial como agora, e criaram um carro que podia aprender uma pista. O sistema incrivelmente complexo aplicava ajustes constantes para corrigir as saídas de frente ou de traseira várias vezes em uma só curva. A Williams também colocou um botão no painel que permitia abaixar o carro nas retas, fazendo o difusor estolar. Isso garantia até 10 km por hora extras no fim das retas. So this is where we invented the button, which in a way was the first DRS. Sure. The drivers used it on every straight, if they remembered, and they had to remember to release it before the braking point, which Nigel didn't always remember to do because he liked to push things harder. Os computadores eram capazes até de antecipar grandes ondulações no circuito, como ficou claro no GP de Mônaco de 92, em que as Williams passavam sobre o desnível da curva Mirabeau. Os carros atuais da Fórmula 1 ainda têm que desviar dele. O FW14B podia subir e descer a frente e a traseira do carro a cada curva, além de controlar totalmente a torção do chassi. Frank Durney, o projetista da Williams, também desenhou um dos melhores pacotes aerodinâmicos do grid. Essa foi a razão para o sucesso da Williams em 92. O FW14B produzia muito mais downforce que os adversários e também a razão para a Lotus não acompanhá-lo. Durney projetou asas muito sensíveis às mudanças de altura do solo. Isso aumentou a eficiência aerodinâmica do conjunto e permitiu à Williams reduzir o arrasto e aumentar o downforce. Isso, unido ao motor Renault superior aos demais, a um novo câmbio semiautomático e um controle de tração muito bom, fizeram o carro ganhar 9 de 16 corridas, com Mansell e Patrese primeiro e segundo no Mundial de Pilotos, e Mansell com quase o dobro dos pontos do principal rival. Como tudo na Fórmula 1, os segredos do sistema eram guardados a 7 chaves pela Williams e muitos detalhes ainda são um mistério até hoje. A Williams chegou a cobrir o sistema de suspensão com camurça para que, num acidente que arrancasse o bico do carro, não fosse possível ver seus segredos. Frank Durney sempre se recusou a responder sobre o desenho incomum dos atuadores, alegando que a Williams queria manter os segredos em um eventual retorno da suspensão ativa à Fórmula 1. Então, por que a suspensão ativa não é usada atualmente? Na verdade, ela é, só que não na Fórmula 1. Muitos modelos de rua têm sistemas de suspensão ativa criativos inspirados pela Fórmula 1. O que permite maior eficiência nas curvas e uma direção suave e confortável. Muitos usam partículas eletromagnéticas para controlar a rigidez do carro. A Lexus conta com ela num de seus carros e você pode ver a grande diferença na estabilidade e no controle do carro. Ele inclusive salta pequenos obstáculos. Contudo, em 93, a suspensão ativa foi banida das pistas. O argumento da Fórmula 1 é que os carros se tornaram mais e mais sensíveis e instáveis aerodinamicamente. O aumento das velocidades nas curvas e essa imprevisibilidade aerodinâmica levaram à proibição do sistema. Mas ele quase fez um retorno inesperado. Em 2017, a Fórmula 1 discutiu a ideia de tornar legais as suspensões ativas em 2021, sob a justificativa de que os sistemas seriam mais baratos de projetar e implantar com a tecnologia atual e o fato de que os carros de rua já contam com sistemas hidráulicos assim.
Mas concluiu-se que o retorno das suspensões ativas prejudicaria o esforço para permitir que os carros pudessem se seguir de perto e melhorar as corridas. As equipes acabariam criando pacotes aerodinâmicos mais extremos, sensíveis ao ar sujo do carro da frente, o que estragaria o esforço para aumentar as disputas e o equilíbrio. Se você gostou do vídeo, também vai gostar destes em que eu detalho as técnicas de pilotos famosos da F1, ou destes em que mergulhamos na engenharia incrível de um Fórmula 1. Obrigado e nos vemos na próxima.